Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Alô, amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa Novos Rumos, de informação, cultura e prestação de serviços. Eu sou Nádia do Couto Vale. O programa está chegando a você pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM. E Novos Rumos, como sempre, traz um tema importante, de interesse geral, com especialistas no assunto. A nossa convidada de hoje, nós, aliás, ouvinte, temos hoje 3 convidadas especiais, grandes especialistas no assunto. Um assunto que só recentemente está sendo tratado na mídia. Nós vamos perguntar a você, o que você acha que tem em comum o filósofo Nietzsche, o grande Picasso, o ditador alemão da Segunda Guerra Mundial e os serial killers, esses matadores em série? Interessante, não é? O que essas pessoas têm em comum? É uma questão que vai ser respondida pelas nossas convidadas de hoje. A primeira delas já está na linha. Doutora Graça Pizar, psicanalista, pesquisadora há 28 anos, trabalha no tema o abuso da criança, é diretora da Clínica Psicanalítica da Violência, Cliviol, sediada no Rio de Janeiro, é artista plástica, diretora de cinema e roteirista, produziu o filme A Escuta do Silêncio sobre violência sexual de crianças, é professora aposentada do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e está lançando agora não só este filme, como também um livro a respeito dessa escuta do silêncio, um estudo psicanalítico de crianças vítimas de violência sexual. Doutora Graça Pizar. Alô, boa tarde. Muito obrigada por estar participando conosco do Novos Rumos. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês. Pois é. Nós deixamos aqui para o nosso ouvinte, que já vai ser atendido pela Renata e pela Zita, que estão lá na escuta ao telefone. E nós vamos falar da escuta do silêncio aqui com a doutora Graça. Nós deixamos para os ouvintes ainda há pouco, Graça, sim, uma espécie de desafio. O que o filósofo Nietzsche, o grande pintor Picasso, sim, o ditador alemão da Segunda Guerra Mundial e os serial killers, os criminosos em série, sim, têm em comum? Eles têm em comum uma infância, provavelmente, onde existiu algum referencial amoroso que os colocou diante de uma figura déspota, uma figura tirana, que numa relação afetiva poderia ser uma relação simbólica, poderia ser tanto o pai, quanto a mãe, ou quanto alguma outra pessoa da família. Sim. Para os nossos ouvintes ficarem bem inteirados do assunto, você, Graça, se referiu à simbólica, não é? Uma relação simbólica. Vamos explicar isso para os nossos ouvintes? Sim. O que acontece quando uma criança ela sofre um determinado tipo de violência? Se inicia um jogo de sedução e de ameaças explícitas, que é típico de uma relação sexual incestuosa. A relação simbólica é o que alguém significa para esse outro alguém. No caso, o que uma mãe ou um pai significam para essa criança. No caso da relação sexual incestuosa, essa criança ela fica incapaz de compreender o sentido desse afeto, ou seja, o sentido dessa manifestação pseudo-carinhosa e pseudo-amorosa. Então, há uma ruptura nesse simbolismo e nessa relação que, ao contrário de ser uma relação que vai dar condições dessa criança crescer com saúde, vai ser uma situação onde ela vai ficar imobilizada, ela vai se sentir muito envergonhada, enfim, muito desacreditada,
E isso vai colocá-la num tempo de sua vida onde ela vai ficar durante muito tempo sendo utilizada como uma criança fetiche, por exemplo. Sim. Quer dizer, em vez de ser uma relação de afeto que dá segurança à criança, passa a ser um motivo de insegurança, sofrimento, não é isso? Então, ela é retirada de um lugar simbolicamente amoroso e colocada num lugar de objeto. Isso. Uhum. Ela não vai entender por que ela está ocupando esse lugar, ela vai se sentir culpabilizada por isso, e ela vai continuar durante algum tempo amando ainda profundamente aquele que maltrata, humilha, que a desqualifica, não é? Sim, como pessoa. Então, nós, no livro que a gente está lançando, que chama Violência Silenciosa do Incesto, existe um vocabulário ilustrado dos afetos emparedados que a gente classifica um conceito psicanalítico bem recente nosso que a gente está ampliando, é o de criança fetiche. E aí nós colocamos o que é uma criança fetiche? É uma criança que fica aprisionada e submetida muitas vezes no espaço da casa, ou aprisionada internamente, ou amorosamente presa. Ela se transforma em objeto relíquia, ou é uma criança que fica muito tempo sendo usada com exclusividade, não é? Por aquele que tem acesso a ela e somente a ela. E isso que caracteriza uma criança ser transformada em objeto. E aí vem uma série de sinais e sintomas dessa violência e que são quadros específicos a serem levados em conta num tratamento. Agora, por que o seu foco, não é, profissional, o seu interesse profissional na violência sexual? O que aconteceu foi que nós, em 93, começamos a fazer uma pesquisa com crianças de população de rua. E o que eu passei a observar é que muitas crianças que iam para a rua sofriam violência sexual antes de irem para a rua. Quer dizer, elas iam para a rua fugindo da família. Fugindo da violência sexual dentro de casa. Então, a porta da rua é uma saída para essas crianças para fugirem do abuso sexual perpetrado pelo pai, pelo padrasto, enfim, por aquele que está dentro de casa com a criança e que está aprisionando ela. Sim, qual é o índice de incidência, quer dizer, qual é o percentual de crianças nessa sua pesquisa de 93? Foi nessa pesquisa que você trabalhou com 853 casos? Não, essa pesquisa foi o que deu origem a um trabalho, uma dissertação de mestrado que se chama O Círculo do Horror, a reclusão hospitalar na infância, porque eu pesquisei essas crianças já num grau muito adiantado de violência, não é? Sim. Que já estavam internadas em hospitais públicos. E o que deu origem a essa pesquisa de 853 casos foi um trabalho de clínica, que nós aqui da Clínica Psicanalítica da Violência fomos, ao longo desses anos, observando, documentando, catalogando, estudando, e que chegamos à conclusão que essa população infantil, que estava nos procurando, aparentemente por outros motivos, por outros tipos de violência, não é? Parecia violência doméstica ou crianças com quadros de hiperatividade, com problemas neurológicos, enfim, começaram a aparecer com mais frequência casos com diagnóstico de violência sexual. E aí nós começamos a mapear isso, e o que nós concluímos e começamos a observar é que estava acontecendo que a clínica começou a se tornar uma referência no Rio de Janeiro para crianças que estavam sofrendo violência sexual, porque nós estávamos, pela primeira vez no Brasil, abrindo um espaço clínico para tratamento desses casos. Sim. Então, esse seu interesse, naturalmente, buscando investigar, auscultar a realidade, visou inicialmente esse campo, esse nicho específico do tema, do assunto. Sim. Mas vocês acabaram descobrindo que isso aí é matriz de outras violências, não é isso? Sim. Então, o que aconteceu? Quando nós nos deparamos com esse problema, nós vimos que havia necessidade de cuidar da mãe que estava trazendo essa criança. Então, abrimos um espaço para análise dessas mães.
E nessa situação da violência sexual incestuosa, a mãe é a primeira a ser excluída do pacto dessa relação incestuosa. Então ela acaba se tornando para a criança a pessoa-chave. Uma espécie de apoio. E ao mesmo tempo que ela fica com esse apoio, ela precisa ser preservada, entre aspas, não é? Sim. Porque ela fica como sendo referência do lugar do segredo, que depois a doutora Gabriela Ferrarese vai falar bem, porque ela atende essas mães. Isso. Então, esse lugar do segredo é um lugar muito perverso para a criança, porque a criança, ela só está numa segurança muito relativa. Portanto, esse lugar de segredo é um segredo muito triste, porque esse é o próprio silêncio do sistema familiar incestuoso, né, que caracteriza o segredo de família, que é o incesto, na verdade, é um tabu milenar. Sim. E ele se mantém até hoje como tentativa de preservação da espécie humana, não é? O que nos separa da natureza para a cultura, não é? Isso. A mãe, então, é o lugar desse segredo, é isso? A mãe ocupa esse lugar desse segredo paradoxal, paradoxal porque ele é contraditório. Ao mesmo tempo é um silêncio e um segredo que tenta preservar a criança, e ao mesmo tempo é um segredo que tenta preservá-la de uma certa estabilidade familiar, de uma certa estabilidade econômica, ou no próprio casamento, na relação que ela está vivendo. Então, são muitos interesses em jogo. Perfeito. E o que agrava mais ainda são as grandes dificuldades que essa mãe enfrenta ao procurar ajuda. Ela não encontra na sociedade uma rede especializada para acolhê-la, para fazer um caminhamento rápido, com proteção a ela, com segurança e com defesa da sua própria criança. Então, o medo de se expor em delegacias que não são especializadas, o medo de se expor em lugares, né, de um atendimento não qualificado, é muito grande. Elas ficam logo sabendo disso, elas sabem disso. Então, o que nós precisamos é organizar na nossa sociedade toda uma rede de profissionais especializados capazes de atender esses casos com muita rapidez, com agilidade e com proteção a essa criança. Perfeito. Qual é a repercussão na vida e no futuro dessas crianças abusadas sexualmente? Bom, o que está em jogo para essas crianças é que durante muito tempo elas ficam ocupando esse lugar de objeto em silêncio, nessa cumplicidade obrigada, digamos assim. Sim. Né? Elas ficam muito envergonhadas, se sentindo muito culpabilizadas. E o que acontece quando elas crescem dentro dessa violência? Primeiro, elas têm que enfrentar o pai, que ocupa um papel assim, se for o caso, o pai biológico, quem está abusando a criança, ele ocupa um lugar assim de ameaças constantes, de chantagens, de mentiras. Então, é muito comum a criança ouvir frases assim, tipo, se você contar o nosso segredo, eu corto a sua língua, eu mato o seu cachorro, enfim, eu não vou amar você nunca mais. Ou seja, são frases que são aniquiladoras em termos afetivos. Uhum. Né? E se a mãe questiona ou se alguém da família pergunta, muitas vezes esse abusador, no caso, se for o pai que eu digo, é sempre uma referência simbólica da função paterna. Pode ser o pai biológico, pode ser o padrasto, pode ser um tio, claro, é isso? Pode ser um avô. Exatamente. Então, aquele que ocupa o lugar simbólico de pai. Sim. Então, essa figura, se é ela, né, no caso da criança, o agressor, o que pode vir dele é uma coisa assim, isso não é nada, não está acontecendo nada, eu estou cuidando de você, eu quero te cuidar, eu quero te educar para a vida adulta, coisas assim. Uhum. E o que acontece é que essa fala, ela produz uma divisão na cabeça da criança. A criança se sente, ao mesmo tempo, fascinada por esse amor paterno e, ao mesmo tempo, muito assustada porque ela não tem condições psíquicas de entender o que é uma relação sexual. Sim. Agora, então, o destino dessas crianças depende de se elas de elas serem ou não tratadas, não é isso? Acompanhadas. Porque se elas não são acompanhadas e se elas fogem e vão para a rua,
Qual é o destino dessas crianças? Claro, então a pergunta sua anterior sobre a repercussão na vida dessas crianças, exatamente como elas vão perceber, em primeiro lugar, como elas vão perceber isso, não é? O seu lugar esse lugar que elas ocupam, esse lugar genital que elas estão ocupando, e essa fragilidade afetiva tanto da mãe quanto do pai, na verdade uma imaturidade muito grande, afetiva e sexual, enfim, que essas crianças acabam percebendo. Então, a repercussão disso é que elas primeiro assumem um lugar central e exclusivo na vida deles, esses pais. Sim. Não é? Porque elas acham que elas são responsáveis por um bem-estar familiar e por uma estrutura familiar que elas têm que segurar, porque se elas contarem esse segredo, a família cai. Não é? A família vai entrar em ruína. Vai ser uma vergonha social, isso é um segredo que não pode ser contado, isso é uma coisa considerada abominável para a sociedade. Não é? Se essa criança for procurada e for encaminhada para um tratamento, ela vai, no interior desse trabalho, buscar saídas. Não é? Ela vai tentar romper com esse círculo de solidão, ela vai tentar descobrir o sentido dessas manifestações pseudo-carinhosas, ela vai tentar saber se isso é verdade, se é mentira, o que é isso que está acontecendo com ela vai se questionar sobre isso. Sim. Mas muitas vezes estão dizendo para ela que ela está ficando louca, que ela está mentindo. Muitas vezes pensam que é a mãe que está incutindo a cabeça dela. Isso é uma expressão que muitas vezes a gente ouve nos fóruns, né? Sim. Isso é a mãe que está incutindo na cabeça da criança essa mentira, quando na verdade as mães nem sabem o que a criança está passando. Isso, e muitas vezes até os abusadores acabam desqualificando, não é, a palavra da criança, o depoimento da criança, dizendo que a criança que está inventando e tudo mais. Isso é um sofrimento adicional para a criança. É verdade. O que acontece é porque como ela fica muito sozinha, né, nesse medo, ela tenta fugir dessa situação, ela tenta desaparecer, e aí começam a aparecer os sintomas de depressão, de isolamento. É muito comum chegar na adolescência com esse problema, procurar as drogas, procurar, enfim... Prostituição. Que se prostituem, ou seja, porque elas não valem nada, não é? Sim. Então, esse é um momento muito delicado na vida dessas pessoas, porque elas entram num quadro depressivo muito grave, e a marginalidade fica muito próxima a elas. E aí uma marginalidade que não é de classes sociais, uma marginalidade afetiva. Sim. Elas ficam marginalizadas internamente, elas não valem nada, nem para elas, nem para a sociedade, nem para os seus. Então elas se desqualificam como pessoas, e isso em termos de identidade é um horror, porque a pessoa tem uma baixíssima autoestima e tem problemas futuros nas vidas conjugais, não é? Certo. Então, essas crianças costumam ter, então, um destino trágico se não forem tratadas. Eu diria que o incesto, ele está ligado sempre ao trágico, não é? Sim. Sempre à tragédia, e na própria história e na própria mitologia. O Freud foi buscar na história de Sófocles, a própria história da Antígona, não é? Que era filha de Édipo e ao mesmo tempo irmã dele. E a Antígona, ela morre emparedada, e por isso que nós denominamos nesse trabalho afetos emparedados, porque isso que a criança vive nessa relação incestuosa é um emparedamento, é como se ela estivesse morta-viva dentro de casa. Isso. Vamos então, para esclarecer o ouvinte, a história da Antígona é daquela mulher que morreu emparedada, não é isso? Isso. Ela foi enterrada viva pelo Creonte, digamos assim, na história do mito de Édipo. Isso. Então, isso com uma rara felicidade, vocês então falam de afetos emparedados para descrever ou tentar, não é? Descrever esse quadro que essas crianças vivem. Isso, muito obrigado pela rara felicidade. Isso quem nos ensinou foi a própria criança em análise com a gente, não é? É a criança que na transferência nos faz sentir esse sentimento de emparedamento, essa dor. Então, o que eu acho importante é que os profissionais que
hoje podem trabalhar com uma criança que esteja nesse nível de sofrimento, estejam pelo menos empáticos com essa dor. Sim, não é? Pelo menos solidários com essa dor. Com empatia, sentir que aquilo ali é humano e que precisa de ajuda e que tem que ser resgatada. Porque imagina a angústia de uma pessoa que está sendo enterrada viva. Isso nos remete à questão desse manto horroroso de silêncio, não é isso? E que apela, então, para os nossos sentimentos de humanidade, no sentido de nós trazermos isso ao conhecimento para buscarmos encaminhar essas crianças ou essas famílias, não é? Claro. A Maria da Penha do Realengo, por exemplo, está perguntando onde procurar e conseguir ajuda, hein, doutora Graça Pizar? Sim. Qual é a pergunta? Onde procurar e conseguir ajuda para esses casos? Então, eu diria assim, que o primeiro momento, quando uma pessoa descobre isso, ela tem que buscar ajuda no conselho tutelar mais próximo à sua residência. Então, existe no Rio de Janeiro 10 conselhos tutelares por bairros, por zonas, talvez até mais, não estou com o número certo agora. Mas o Conselho Tutelar da Zona Sul, o Conselho Tutelar do Centro, de Madureira, da Barra, enfim, procura-se o Conselho Tutelar e diz, olha, eu suspeito que está acontecendo isso na minha casa, eu gostaria que isso fosse registrado, porque isso tem que ser registrado, e eu gostaria que a minha criança fosse encaminhada para um hospital ou um advogado, se não tem dinheiro para advogado, procurar uma defensoria pública, ou imediatamente buscar os direitos de proteção a essa criança. Ela não pode ficar sem ser protegida. Claro. Tem uma lei que se chama, tem o nosso Código Civil, tem o Código Penal, tem o e tem o ECA, não é? O Estatuto da Criança. Ou seja, tem leis que mesmo ainda frágeis para segurar esse problema, são os recursos jurídicos que se tem no momento. Não é? Então, quem tem uma criança em sofrimento precisa buscar imediatamente um advogado que possa ajudá-la e principalmente um médico ou um psicanalista, um psicólogo para fazer um tratamento se essa criança está sofrendo fisicamente e emocionalmente, psicologicamente, tá certo. É porque não dá para separar uma criança que está num quadro desses, ela pode já estar com uma doença venérea, com uma doença sexualmente transmissível. Ela já pode estar apresentando um problema neurológico importante, né, com sequelas neurológicas. Então precisamos, mesmo que a família não faça isso, um adulto que esteja em torno pode fazer isso, não é, doutora Graça? Sim, se não for uma iniciativa da família, muitas vezes pode ser da escola. Um professor observa isso em sala de aula, esse professor ele tem que fazer esse registro. Isso. O que é importante... Um vizinho também pode fazer. É que a gente possa criar uma rede de proteção, que essas coisas possam ser bastante sigilosas, não expor essa família, nem essa criança e nem os profissionais que estão atendendo esses casos. Não expor, mas não calar, não é isso? Claro, então o fato de não expor não significa não se fazer nada. Exato. Não expor não é ficar de braços cruzados dentro de casa e fazendo eco a esse horror. Claro. Ai, que horror, ai, que horror. Então, é um horror, mas vamos fazer alguma coisa. Isso. Não dá para ficar fazendo eco ao horror. Isto. A Amanda de Vila Isabel pergunta se tocar a criança, beijar ou tentar beijar a criança, se isso é considerado como incesto ou é violência sexual em sentido amplo. Veja bem, o limite que separa um carinho fraternal, um carinho maternal, de uma situação de sedução no corpo da criança é muito tênue. O que importa é que os próprios pais tenham internalizados o não. Ou seja, eu não posso tocar em determinadas zonas erógenas da minha criança, porque eu sei que isso aí pode fazer mal a ela. Ela pode fazer uma leitura, não é isso? Claro. É uma sensibilidade de cada pai, de acordo com a sua relação com o seu filho, de cada mãe, de cada parente com essa criança, saber que o que é considerado por nós violência sexual é esse encontro desastroso entre o corpo do adulto com o corpo da criança. Ou seja, uma criança pequena que dorme com um adulto, isso normalmente é muito complicado porque vai ter um encontro desses corpos à noite, vai ter um esfrega, vai ter um aquecimento, vai ter um carinho, vai ter uma coisa que a gente chama de uma estimulação, não é? Sim. Então, a criança tem que ter o seu espaço.
ela tem que ter o seu quarto, ela tem que ter sua cama muito bem definido para ela, mesmo numa casa pequena, numa casa sem recursos, bota-se uma cortininha, se separa, ela tem que ter o espaço dela. Sim. Uma criança não pode ficar se misturando com a vida do adulto, comendo no mesmo prato, dormindo na mesma cama, ou seja, ela tem um corpo e uma mente que tem que ser mantida essa subjetividade, porque é isso que humaniza uma criança. Se ela for tratada, não é? E tudo for muito pasteurizado, tudo muito diluído, muito misturado. Sim. Onde está essa criança, não é? Então o problema não é o toque, não é o beijo que se dá nessa criança, porque isso é afeto e a criança precisa do amor parental. A questão é, qual é a intenção desse toque? Qual é a intenção desse beijo? E às vezes nós já notamos isso pela área onde é feito o toque. Sim. Ou dado o beijo, claro, não é isso? Se for numa zona erógena é muito complicado. Isso. É? E se for um beijo com uma conotação erótica é muito complicado. Ou seja, tem beijos e beijos. Isso. Não é? Perfeito. Tem toques e toques. Tem situações que são muito claras para uma criança, mesmo ela não sabendo o que é uma relação sexual adulta, tem coisas que para ela fica claro que aquilo ali é um colo, é um carinho, vai deitar no colo, tá com sono, é diferente. Ela sente a proteção e não ameaça. Ela se sente protegida, isso não ameaça. O que ameaça a criança é quando ela se sente diariamente manipulada numa determinada zona do corpo dela. Isso. E que aquilo ali tem que ser escondido, que ninguém pode saber, e que aquilo ali é constante, e aquilo ali começa a produzir dor, e ali sangra, e ali dói, ou seja, ali já tem uma coisa errada. Isso. Olha, o Valdir de Botafogo está felicitando pelo termo usado, emparedar, e está felicitando pelo programa. Um abraço para você, Valdir. A Carla de Nilópolis pergunta a profissão da entrevistada. Nós dissemos no início, Carla, ela é psicanalista, pesquisadora, diretora da Clínica Psicanalítica da Violência, professora aposentada do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e coordenou uma grande pesquisa que redundou agora em um filme, A Escuta do Silêncio, e no livro que vai ser lançado agora, chamado A Violência Silenciosa do Incesto. E o local de trabalho, nós já dissemos, é na Clínica Psicanalítica da Violência, Cliviol. Nós temos participações aqui, não sei se a senhora pode ficar mais um minutinho conosco. Sim. A Vilma do Riachuelo está dizendo a cada programa, o programa se supera. Muito obrigada a Vilma, nossa amiga aqui do Novos Rumos. E está perguntando qual a atitude que se deve tomar com relação ao provedor. Por que as mães se omitem totalmente? Não sabe se é por medo ou coisa assim. Então, talvez essa questão nós possamos deixar para a doutora Gabriela. É uma pergunta para a doutora Gabriela. Gabriela. Se trata das mães. Isso. Mas eu não resisto e lhe faço uma pergunta. Qual foi o paciente infantil com menor idade que você atendeu? E como é que uma criança com tão pouca idade diz uma coisa dessas? Como é que se dá essa comunicação? Qual é a linguagem? Olha... Eu sei que é longa a pergunta, nós estamos em cima do tempo, mas eu não resisti. Sim. O que acontece é o seguinte, esse tipo de violência, como, digamos assim, é a matriz de todas as outras violências futuras que alguém possa sofrer, ela começa muito cedo na vida dessas crianças. Muitas vezes, bebês, o que acontece aqui é que às vezes a gente atende crianças com 2 anos e 8 meses, 3 anos e 11 meses. São crianças que chegam de chupeta na sessão. Não é? Vem para o tratamento psicanalítico ainda com chupeta e fralda. Então são crianças que começam a falar e dizem: mamãe, papai mexeu, bebiu. Mamãe, bebiu, dói. Quer dizer, são crianças que estão começando a falar. Uhum. Então por isso nós desenvolvemos uma técnica psicanalítica muito, muito sensível com crianças muito pequenas, que é a técnica do desenho, da comunicação não verbal, para que a criança possa mostrar para nós como essa violência acontece com ela, porque ela não tem ainda recursos de fala, recursos de linguagem. Isso, a linguagem verbal, ela só vai pela não verbal, não é isso? É, uma linguagem não verbal. Não verbal. E vocês têm isso no livro, não é? Sim, o que nós mostramos, esse livro, na verdade, é uma conferência com 16 especialistas,
e que eles abordam essa questão da violência sexual através de várias perspectivas. Então, através da psicanálise, das neurociências, do direito, da educação, enfim, são olhares diferentes de especialistas que foram convidados? Que foram convidados por nós, através de um projeto que nós desenvolvemos com a Rainha Silvia o ano passado. Através Rainha Silvia da Suécia. WCF Brasil, e com a Médicos Mundi, e também com o apoio da Choca, porque eu sou fellow da Choca, enfim, é um organismo internacional que apoia pessoas com perfil de empreendedorismo social. Então, esse trabalho foi a criação de uma rede que nós denominamos Revirança. Sim. Ou seja, uma rede de especialistas para trabalhar na área da assistência médica, jurídica, assistência social, assistência psicológica, uma rede de assistência à criança vítima de violência. Então, essa rede hoje já conta com mais de 150 instituições, com 300 profissionais que já estão em contato permanente conosco para fazer esse encaminhamento de uma forma muito ágil, muito delicada e muito protetora para essa criança. Perfeito. Bem como é o conceito de rede, né? Isso. Pois é uma pena, não é, amigo ouvinte? Mas nós vamos ter mais com as nossas próximas convidadas. Agradecemos a doutora Graça Pizá, psicanalista, muito pesquisadora, diretora de cinema, fez um filme, A Escuta do Silêncio, sobre essa visão psicanalítica das vítimas, crianças vítimas de violência sexual, professora aposentada do Instituto de Psiquiatria UFRJ. Meus parabéns pelo seu trabalho, pela sua atuação. Felicidades em todos os seus empreendimentos, felicidade no lançamento do livro e do filme. Muito obrigada pela entrevista. Nós agradecemos a participação. Por favor, não saia da linha, mantenha-se, por favor, porque temos em seguida a doutora Gabriela Ferrarese Barbosa. Não é isso? Um abraço, Graça. E a você, amigo ouvinte, também permaneça aí, por favor. Nós temos mais importantes informações a respeito desse tema delicado, mas muito importante, que demanda, que requer a nossa atuação como cidadãos, como pessoas, como seres humanos. Um abraço, até já. Continue participando. Está no ar. Novos Rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, nós estamos de volta do nosso pequeno intervalo. Continuamos juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Nádia do Couto Vale, convidando você para continuar a construir conosco mais esta edição do nosso programa, que traz hoje um assunto importantíssimo, delicado, é bem verdade, e que há muito pouco tempo, só muito recentemente, está na mídia. E nós estamos tratando, portanto, do incesto das crianças vítimas de violência sexual. Nós estamos conversando com 3 especialistas, já conversamos com a doutora Graça Pizá e vamos agora conversar com a doutora Gabriela Ferrarese Barbosa. Ela também é psicanalista e é pesquisadora, é co-coordenadora do projeto a respeito desse tema. Doutora Gabriela Ferrarese Barbosa. Boa tarde. Boa tarde, obrigada por estar conosco participando do Novos Rumos. Obrigada pelo convite. Gabriela, nós falamos já com a doutora Graça a respeito desse segredo de família, desse manto de silêncio que pesa sobre a estrutura infantil, não é? Sim. Então, o seu trabalho dentro desse projeto grande e grandioso, o seu trabalho se relaciona às mães, não é isso? Sim, quando uma criança vem para o tratamento, né, é aconselhável que a mãe também possa se tratar, né? E como a doutora Graça mencionou bem, né, quer dizer, a questão da violência sexual incestuosa, ela é um segredo de família.
e que, se não for tratada, ela vai trazer graves consequências, conforme anteriormente ela também comentou, né? Isso. A criança vai apresentar comportamentos agressivos, né? Uma futura prostituição infantil, a delinquência juvenil, uso de drogas, quadros depressivos, psicose, suicídio, enfim, são algumas das consequências se não for tratada a tempo, né? E a mãe é uma figura-chave para esse tratamento. É uma figura-chave, porque a criança, ao contar essa história para a mãe, né, muitas vezes a história contada pela criança para a mãe é uma história sempre muito traumática, né? E muitas vezes a mãe, de início, se recusa, né, a perceber essa realidade que a criança está sofrendo. Só que a partir dos intensos assédios que essa criança sofre, a criança também vai sinalizando muito, fazendo com que essa mãe não consiga mais se omitir, né, dessa questão. Então, a mãe traz e começa a buscar uma saída, um tratamento, uma denúncia, e aí traz a criança para se tratar. E a efetividade do tratamento da criança se dá muito pelo tratamento também que essa mãe pode obter, né? Para tentar pensar o que é essa violência que a filha dela está sofrendo. E ela também. Então, a mulher aí é também tem uma figura, não é? Tem um espaço interessante, porque ela agrega uma série de funções, não é? Exatamente. Ela não é só a mãe, ela também é mulher, eventualmente até do abusador. Isso. Ela é profissional, ela é certamente filha de alguém. Isso é muito interessante, isso que você está colocando, porque exatamente no tratamento dessas mães, né, o que a gente trabalha muito é como esses lugares simbólicos, né, de filha, de mulher, de mãe, de profissional, eles estão trocados ou ausentes, né? Porque uma criança que vive uma violência sexual incestuosa é porque ela pertence a todo um círculo familiar incestuoso, né? Sim. E a proibição do incesto está ausente dentro dessa família, né? O pai, ele não ocupa essa função paterna de pai, né? Até porque ele transgride isso, né? E não reconhece a filha no lugar de filha. Isso. E de objeto, conforme a doutora Graça falou, de fetiche. Então, o tratamento das mães envolve muito o significado desses lugares, né? De toda a fragilidade desse lugar materno, do sofrimento que elas tiveram na sua própria infância, né? A relação conjugal, né? Quem é esse monstro que eu escolhi para ser pai da minha filha, né? Por exemplo, né? A questão assim de uma indiferença, de uma negligência muitas vezes que ocorre, né? Sim. Tá perfeito. Eu ia lhe perguntar ainda sobre a questão da invulnerabilidade do provedor, que é também a questão que a Vilma do Riachuelo, um abraço para você, querida, apresentou, e nós guardamos aqui para você, Gabriela. Mas chegou aqui uma participação do Astrogildo de Pilares, e como nós temos pouco tempo... Sim, pode falar. Você me desculpe, Vilma, mas vou passar aqui o Astrogildo de Pilares. Diga. E você vai ver por quê, querida. Okay. Ele diz, doutora Gabriela, minha amiga tem um filho de 12 anos e está com um problema imenso. Seu filho está desejando-a sexualmente. Os carinhos dele com ela são... não são carinhos de filho para a mãe, são totalmente de interesse sexual. Como posso ajudar o adolescente e tentar resolver o problema, pois minha amiga está apavorada? É importante que O que essa mãe faz, doutora Gabriela Ferrarese Barbosa? Olha, o que essa mãe pode fazer, primeiro, é conversar com esse filho, no sentido de que se ele está buscando, né, para ter relações sexuais ou alguma intimidade maior com essa mãe, que essa mãe possa dizer para esse filho que ele está querendo falar sobre isso, né? Ou então perguntar para ele assim, o que ele gostaria de saber sobre a questão da relação sexual adulta, né? Sim. O que um homem faz, o que uma mulher faz, mas que ele não pode fazer isso com ela, porque ela é a mãe, né? Ele vai ter que arrumar uma namorada, que ele vai ter que arrumar uma outra pessoa, né? Porque a mãe não é namorada do filho. Não pode ser.
Isto. Não sei se eu consegui responder ou se tu gostaria. Eu acho que está uma orientação no sentido amplo, mas que tem os desdobramentos próprios do próprio diálogo que vai se estabelecer, exatamente. Não é isso? É que ela possa abrir essa porta para conversar com ele, o que ele gostaria de saber sobre isso. Né? Isso. E deixar claro que o lugar dela é de mãe, não é de namorada. Fixar esses limites, não é isso? Exatamente. A Vera de Niterói, do Ingá, está querendo saber se há algum site na internet sobre esse assunto. Você sabe disso, Gabriela? Um abraço para você, Vera. O nosso, a gente até queria ter o nosso próprio site. O nosso site está em construção, porque nós estamos assim com muitas novidades, fora o lançamento do livro A Violência Silenciosa e o Incesto. Nós também produzimos um curta-metragem que se chama Escuta do Silêncio. Isso. Que é o incesto através do olhar da criança e análise. Então, ele está sendo elaborado e em breve terá o nosso site. Agora, se ela procurar nos sites de busca, né, algo relativo à violência, com certeza ela vai encontrar outros sites que também possam auxiliá-la. Isso. Doutora Gabriela, diga. Então, a atitude que deve tomar é essa. Então, temos um tempinho, um minutinho, para responder a Vilma do Riachuelo. Qual a atitude que devo tomar em relação ao provedor? Por que as mães se omitem totalmente? É por medo ou coisa assim? As ameaças, elas são fortes, vindas por parte do provedor, né? Muitas vezes há a própria ameaça de falta de pensão, de falta de dinheiro, e há ameaças também de vida, enfim, são várias, né? Quer dizer, mas a partir do momento que essa mãe consegue encontrar uma instituição ou um lugar onde possa protegê-la, possa orientá-la, possa encaminhá-la, né? Ela vai buscar saídas, com certeza. Perfeito. A ajuda no sentido de encontrar esses especialistas nessas instituições, né? Um bom médico, um bom advogado, um bom psicólogo, um bom educador que possa realmente ajudá-la a romper esse círculo do silêncio, do segredo. Perfeito. O Luiz da Ilha também nos ligou, outro amigo do Novos Rumos, um abraço para você, fazendo comentários sempre judiciosos em torno do tema de aspecto geral. Um abraço para você, Luiz. Doutora Gabriela Ferrarese Barbosa, lamentavelmente também estamos sobre o tempo, mas é que nós vamos ainda conversar com a doutora Elaine, não é isso? Sim. Muito obrigada pela sua participação aqui ao Novos Rumos, esclarecendo nossos ouvintes e a nós todos. Muitas felicidades na sua trajetória pessoal e profissional. Parabéns pelo trabalho lindo que traz tanta ajuda a tantas pessoas em sofrimento. Muito obrigada a vocês. Um abraço. Amigo ouvinte, nós continuamos aqui, vamos já para a nossa terceira convidada da tarde de hoje. Nós estamos recebendo então agora a doutora Elaine Cristóvão de Azevedo, que é psicóloga e também é pesquisadora, participante da Clínica Psicanalítica da Violência, Cliviol, e também integrante da equipe que desenvolveu esse grande trabalho de escuta, de trabalho psicanalítico junto às crianças vitimadas pela violência sexual. Doutora Elaine Cristóvão de Azevedo. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada por participar do Novos Rumos. Obrigada a vocês pelo convite. Pois é, o seu trabalho na esfera desse projeto é justamente em torno das crianças que são os irmãos dos abusados, não é isso? Das crianças que foram abusadas. Exatamente, porque como a doutora Graça e a doutora Gabriela já mencionaram, é muito importante tratar também a família dessas crianças. Isso, então as crianças que não sofreram abuso são atendidas também, e no caso essa é a sua esfera, não é isso, Elaine? Exatamente. E como é que isso repercute nessas crianças, nos irmãos, não é isso? Os irmãos das crianças que foram abusadas. Pois é sempre uma implicação em estar ali com aquela família, que como a doutora Gabriela já falou, tem um pai que não exerce a função de pai, muitas vezes uma mãe também que não exerce a sua função materna, então inevitavelmente vai haver uma consequência, tem uma violência implicada em pertencer a esse tipo de família. E muitas vezes também o que não se percebe é que essas mesmas crianças também podem estar sofrendo violência sexual. Isso... Além da violência psicológica implicada nessa situação, além de violência física, não raramente a violência sexual se dá em série
e mais de uma criança da mesma família passa por essa situação. Isso, pelo mesmo abusador, Elaine? Em geral, sim. Em geral, sim. Agora, essas crianças experimentam isso. Nós verificamos, quer dizer, pelo seu trabalho, aí a sua experiência nos diz, então, que isso é uma espécie de iceberg, não é? Quando se consegue romper esse manto de silêncio, um manto vergonhoso de silêncio, quando isso se rompe, aparece o caso de uma criança. E no tratamento do conjunto da família, descobre-se que as outras crianças também são vitimadas. E como é que isso repercute nelas? E como é que, no caso de elas não serem vitimadas, o que elas experimentam sabendo do crime que está sendo cometido contra um irmão seu? Elas ficam sabendo, elas apreendem isso pela via da razão? Como é que elas percebem isso? Sim, antes de tudo, como você disse, é importante romper esse silêncio, porque muitas vezes o foco fica muito na criança que fez a denúncia e tende a se ignorar que há outras crianças em volta dela que também podem estar sofrendo uma violência. Então é preciso prestar atenção também nessa outra criança que às vezes está ali quietinha na sala de espera do consultório ou do juizado, e que às vezes os profissionais ignoram. A gente tem que romper esse silêncio. E como eu já disse, tem uma violência, né, implicada em pertencer a essa família. Mesmo quando essa criança não é de fato vítima da violência sexual, tem uma violência psicológica, e muitas vezes ela é obrigada a compactuar, o irmão é obrigado a compactuar com esse segredo de família. Sim. Tá? Uma criança muito pequena e que sofre essa angústia de ver o que acontece, às vezes uma situação que é muito revelada e escondida ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que é uma coisa muito na cara, no quarto, os dois irmãos no mesmo quarto, e mais debaixo da coberta, na piscina, certo, e escondido. Então a criança não tem a significação do que está acontecendo com o irmão dela, mas entende que é alguma coisa que não pode ser dita, que é alguma coisa proibida, e isso gera uma angústia tremenda nessa criança. Doutora Elaine, nós estamos nos minutinhos finais do programa, mas a Rita de Caxias se comunicou conosco e está apresentando a seguinte questão. Ela diz: eu fico com meu neto durante a semana. Nos finais de semana, quando ela pega o menino, acho que esse ela aqui deve ser a mãe do menino, imagino. Quando ela pega o menino, ela abraça muito o menino e dá muito beijo na boca. É uma coisa que está mais ou menos na moda, não é isso? Ele já está ficando com vergonha e se afastando, a criança. O que posso fazer para ajudar meu neto, que só tem 7 anos, e ajudar a mãe dele também? Hein, doutora Elaine? É importante que fique claro que a mãe não pode beijar a criança na boca, porque é uma zona erógena e a criança ainda não tem recursos para dar conta disso. Tem uma erogenidade implicada aí, tem um estímulo, e uma criança muito pequena, uma criança de 7 anos, ainda não está preparada para esse tipo de estímulo. Uma criança de 7 anos é uma criança ainda muito pequena, que não está preparada para uma relação sexual, ou mesmo para uma excitação sexual. Uma excitação, tá? Como no caso do beijo na boca, é um beijo erótico, é um beijo de namorado, e a mãe não é a namorada da criança. A doutora Gabriela colocou muito bem ainda há pouco. Isso. O que a Rita pode fazer para ajudar esse neto de 7 anos, essa criança, e ajudar a mãe dele também? É importante que a Rita oriente a filha dela nesse sentido, oriente essa mãe de que é uma criança e que é para o bem dessa criança. Sim, e esclarecer que efetivamente é uma zona de contato sexual, não é específico, que a criança não está devidamente amadurecida para esse tipo de contato e tudo mais, não é isso? Exatamente. E abandonar esse hábito, não é isso? Exatamente. Uhum. Tanto que, como você mesmo colocou, a criança sente até vergonha desse tipo de situação. Exatamente. A criança sente a angústia e sente que não é uma coisa apropriada para a idade dela. Isto. Nós estamos terminando o programa, é uma pena, não é, ouvinte? Pois é. Mas a Elinor de Botafogo, Elaine, quer saber
sobre o curta-metragem A Escuta do Silêncio e onde ver, como saber informações a respeito. O curta-metragem foi produzido aqui pela equipe da clínica e ela pode obter informações pelo nosso e-mail, cliviol@uol.com.br. Vamos repetir, cliviol@uol.com.br. Isso. Então, você anotou, Elinor? Se você não anotou, eu passo ali para a Zita. O Luiz da Ilha voltou a nos ligar. Obrigado, querido. Outro abraço para você, falando da pequena família conjugal que perdeu a proteção emocional, afetiva e econômica que tinha sob o regime patriarcal. Doutora Elaine Cristóvão de Azevedo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Novos Rumos. Obrigada a vocês. Amigo ouvinte, nós estamos encerrando mais esta edição do nosso Novos Rumos. Uma linda quinzena, um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Reprise, domingo, 22 horas. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.